nessa noite. É um sacrifício para nossa carne. Nossa carne queria estar em casa agora, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, Deus. Mas é pelo amor a Ti, Deus, que estamos aqui, Deus. Não que seja grande coisa, Deus. Mas pelo menos é o começo, Deus. Nos perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Tudo que a gente faz ainda, Deus, que ainda te estressa, Deus. Nossa Santo de Deus. Mas eu creio, Deus, na renovação de Deus, Senhor. Eu creio no teu poder, Deus. Muito obrigado, Senhor. Toma cada coração, cada mente. Que ele possa se desligar agora de todas essas questões particulares. E ver, Deus, se entregar inteiramente ao Senhor, Deus. Que o Senhor merece, Deus. O nosso louvor e a nossa adoração. Se faz presente na nossa vida, Deus. Obrigado.
vazio depois. Muitas vezes, Senhor, outras coisas nos enchem momentaneamente. Ou nós nos enchemos de algumas coisas que não muda nada, que depois a gente vai estar vazio de novo. Então o Espírito Santo vai nos encher do Senhor, nos encher do amor de Cristo. Pai, a gente sabe que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, nos encher do Senhor. Se revela nessa noite, Espírito Santo, como o Senhor quer a cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Vem quebrar, Deus, tudo aquilo que muitas vezes a gente imagina que é o Senhor, ou que a gente quer que seja o Senhor. Seja o Senhor adorado, exaltado, engrandecido, louvado. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Pai, nos ajuda a promover um culto racional. Em nome de Jesus, Senhor. Não nos deixa embora, Deus, como a gente chegou. Pai, algo precisa ser cuidado nessa noite nas nossas vidas. Algo precisa ser transformado na minha vida nessa noite, Senhor. Eu sei que na vida dos meus irmãos, Pai. Então faz a tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Nós não viemos aqui por acaso, nós não estamos aqui à toa, Deus. Nós não estamos aqui, Pai, para continuar do mesmo jeito. Eu confesso, Senhor, da minha parte, que há um desejo de transformação na minha vida nessa noite. Se você quer, irmão, ser transformado, ser restaurado, fala com Deus. Fala com o Espírito Santo, fala com Jesus. Invoca a presença do Espírito Santo ali onde você está. Exalta o nome dele. Fala tudo que ele é para você. Fala tudo que você precisa. Porque só o Senhor tem o poder de transformação, de restauração. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Quero declarar, Deus, que só o Senhor é santo, só o Senhor é rei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de louvor, de adoração. Só o Senhor, não há outro. Quando o Senhor nos soprou nas nossas vidas, o teu fogo, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Pai.
Os problemas tentam me abater. Eu me lembro do grande eu sou. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro do grande eu sou. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Cante com fé, irmão. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Eu limpei as lutas e não estou só. Sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre aqui. Se sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro do grande eu sou, ninguém me ouve. E quando o vento sopra contra mim, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. O ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão. Não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Deus não abre mão
Ele me deu nova vida. Ele me fez enxergar. Ele me ressuscitou e fez parte do corpo. Ele me desceu a cor.
Vamos lá, né? Mais uma reunião de doutrina aqui do Aprisco. Então, bote o seu cérebro para esquentar. A gente vai conversar hoje de noite. Amém? Ele está com aquela cara de que o cérebro está esquentando. Dá só um pouquinho de volume aqui nesse microfone. Não é por causa de vocês aqui, não é para a galera que está assistindo ali pela internet. Aí é melhor para isso, né? Senão fica só minha voz normal aqui. Quando você for participar, grite. Não precisa gritar não. Faça uma voz audível. Audível, como diria Roberto. Faça com a sua voz audível. Abra sua Bíblia. Aí em 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2. Está lá no finalzão da sua Bíblia. Logicamente antes de 2 de Pedro. E depois do livro de Hebreus, Tiago. Está aí entre Gênesis e Apocalipse. Se quiser fechar o print deck aí, Igleson. Aí eu não fico fazendo esse barulhinho de radar. Né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a suficiência de Cristo para mim. Não é para mim, William, mas para você. Então, é um título que todo mundo tem que dizer juntos, amém? A suficiência de Cristo para mim. Diga só você agora. A suficiência de Cristo para mim. Isso, a gente vai conversar sobre isso hoje. E eu gosto muito da epístola de Pedro, das epístolas de Pedro. A gente podia falar sobre esse tema em vários textos da Bíblia. Eu sei que cada momento, cada um dos apóstolos, por exemplo, passaram por momentos em que essa suficiência de Cristo foi provada na vida deles. E de uma forma muito especial, isso também acontece na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ler aí. 1 de Pedro 2, do versículo 1. A gente vai ler daquele jeito, certo? Até o versículo 10. Amém? Quem quiser começar a ler, fique à vontade. Agora faça com uma voz audível. Faça com uma voz. Não precisa chegar aqui no microfone, não dá para ouvir lá, a gente já viu nas outras gravações. Esse aqui precisa aumentar mais um pouquinho. Reclamaram aí, foi? Veja se o volume nas configurações está legal. Porque às vezes quando o louvor cresce um pouquinho, ele abaixa um pouquinho o volume. E aí depois você aumenta novamente. Naquela caixinha de som que tem ali do lado, a gente vai regulando certinho isso. Amém? Vamos começar? Pode ficar à vontade, irmão. Dois. Seja como bebês, desejando o leite espiritual, para que bebendo dele vocês cresçam e sejam salvos. Pois, como diz a Escritura Sagrada, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, versículo 4, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de um grande valor. Nós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular unida e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 7. Essa pedra é de muito valor para os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para ela. Mas vós, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo de Cristo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das
aplique essa palavra nos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, ilumina as nossas mentes aqui agora. Eu sei que o Teu Espírito está aqui presente, o Teu Espírito está na vida de cada pessoa aqui, e a gente pode construir algo aqui, Senhor. Construir algo falando sobre a suficiência de Cristo. O Senhor pode fazer isso aqui, Pai, nessa noite. Nos ajudando a constituir, Pai, na nossa mente, um entendimento mais profundo do Senhor, um entendimento mais funcional nas nossas vidas. Pai, eu quero repreender, em nome de Jesus, todo o Cristo cultural que se apresenta muitas vezes, que é diferente do Senhor. E quero, Pai, que hoje o Senhor seja glorificado aqui. Jesus Cristo que veio esse mundo em carne para morrer na cruz, e o Senhor mesmo ressuscitou ao terceiro dia. Nós colocamos Ele como Senhor, como o lugar de honra pertence a Ele. Ele é o nosso Rei, a Ele atribuímos toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Desde já nos dobramos e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Em nome de quem oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a gente vai conversar um pouco sobre a suficiência de Cristo, porque isso é uma coisa, vamos dizer assim, primordial das nossas vidas. É algo que, em termos de ensino, deve ocupar uma ampla, como eu posso dizer assim, parte das nossas vidas. Porque se a gente julga, até se a gente julga, crê em Deus, hoje a gente crê em Deus por causa de Cristo. Amém? Você é Cristo, nele está, sabe, a plenitude da divindade, nele está todas as coisas. Qual é o problema? Como se fôssemos embalar um grande presente, um belo presente, a gente foi colocando sobre a figura de Jesus Cristo algumas camadas. Pense como se você tivesse um algo de grande valor, né? Como esse texto de Pedro cita as Escrituras dizendo que Deus escolheu uma pedra de grande valor, e essa foi posta como pedra de esquina. Só que o tempo vai passando, a gente vai querendo embalar Jesus em uma série de coisas bonitinhas sabe, ideias, e ideais, e filosofias, e cientificismos, e teologias, e coisas que afastam a gente daquilo que é a essência natural de Jesus Cristo. Logo, o que a gente está falando aqui nessa noite é que Cristo é suficiente. Preste atenção, Jesus não é comparado aqui a um diamante por Pedro. Jesus não é colocado na Escritura como uma pedra de jaspe, ou uma pedra de esmeralda, ou algo precioso. Ele fala que ele é uma pedra de esquina, que ele é um alicerce, que é um paralelepípedo. Paralelepípedo. E ele fala que tem duas atitudes diante desse paralelepípedo. Tem aqueles que usam esse paralelepípedo como o ângulo correto para construir, fazer uma construção na sua vida. E tem outros que tomam uma topada em Jesus. E eu só queria colocar isso, porque às vezes a gente, como igreja, a gente fica querendo embalar Jesus, que é essa pedra, como uma coisa mais bonitinha, sei lá. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A gente quer florear Jesus, a gente quer deixar Jesus mais aceitável para que as pessoas possam seguir a Ele. Preste atenção, isso não é uma atitude nossa apenas da igreja moderna ou pós-moderna. Isso é uma atitude da igreja desde sempre. Desde sempre. Porque Cristo é para ser pregado. Amém? Mas é a essência de Cristo para ser pregada. É ela que gera transformação. E não a gente florear Cristo. Então, a partir de um determinado momento, a gente foi adicionando a Jesus Cristo, ao Jesus Cristo essencial, que faz com que a gente faça uma construção de vida, vamos dizer assim, que faz com que a gente chegue até Deus, algumas coisas. Eu tenho algumas coisas na minha mente, mas eu queria provocar vocês nessa noite. Eu queria provocar vocês a entenderem
buscarem dentro da cabeça de vocês como é que Cristo tem sido apresentado, né? Como aquela embalagem de shampoo que vem com cotonete, sabe? Aquela coisa, aquela promoção, né? Hoje Cristo está sendo colocado na promoção, né? De uma forma, né, floreada, sei lá. Queria perguntar para vocês aqui, de que forma é que vocês veem que Cristo está sendo apresentado hoje? Será que é a sua essência ou será que existem algumas coisitas a mais que precisam ser combatidas? Hein? O silêncio constrangedor dura uns 15 segundos. A gente pode abreviar. Vamos lá. Entenderam a questão? Sou. Diga, Armin, que você fala pouco. Quero silêncio. Como? É o Jesus Tabajara, né? Seus problemas se acabaram. Né? Ou Jesus Doril. Tomou Jesus, a dor sumiu. Então não é mais Jesus suficiente. É Jesus em uma vida confortável. O que mais? O que mais? Que coisas mais a gente pode ver? Sim. Então, todo mundo entende o Evangelho da Prosperidade, Lei? Entende o que é o Evangelho da Prosperidade? Todo mundo sabe mais ou menos? Ou não? Mais ou menos? Então vamos lá. Mais ou menos nos anos 60, né, houve uma decisão de como o Evangelho iria ser apresentado aqui no Brasil. E existem várias linhas teológicas. E dentre elas, a que ganhou mais força a partir de então foi a chamada linha do Evangelho da Prosperidade. Qual é a linha do Evangelho da Prosperidade? É que toda a pregação acerca de Jesus é acompanhada de uma doutrina, certo? Vamos chamar assim, de uma doutrina, de um ensino em que a vida com Jesus é uma vida financeiramente resolvida, é uma vida resolvida não, vou dizer mais, quer dizer que Jesus vai tornar todo mundo rico, saudável, você não vai ter problema nenhum e que isso foi pregado dessa forma. Então não é mais Jesus e a vida confortável, Jesus e o dinheiro. Outras coisas, vamos lá. O que mais as pessoas acrescentavam a Jesus? Pare de sofrer, tem a ver com conforto. O que mais? Tem outras coisas. Jesus e o medo, né? Terror, terrorismo. Jesus e a uniformidade, né? Ou seja, precisa ser de um jeito, de uma forma, de uma pegada, de uma situação só. O que mais? Tem mais coisas, irmão. Teológica, sistemática, parece que
talvez um não Jesus, né? Ou então submetendo Jesus a qualquer outro entendimento, né? Talvez uma das coisas que seja muito forte hoje é a restauração do velho pacto, né? Ou seja, as pessoas querem Jesus, mas querem uma cultura legalista também, ou seja, algo que esteja lá mais aproximado da figura de Cristo, está mais aproximada a personagens e pessoas do Velho Testamento do que do Novo Testamento, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí que ou seja, Cristo como uma figura, Cristo não, mas as pregações como uma figura muito mais farisaica do que cristã, essencialmente. Então seria Cristo e o farisaísmo. O que mais? O que mais? Existe uma corrente, irmãos, de pensamento que tenta cientificizar. A gente pode usar esse verbo. Caetano pode virar que palavra, eu não posso? Ok. Sabe? Que tenta tornar ciência, sabe? Ou seja, tenta uma comprovação científica de todas as coisas que envolvem Cristo, o Espírito Santo, as coisas. Então, existe um cientificismo, um esforço cientificista no meio da igreja. Porque Cristo já não é mais suficiente. Eu preciso de Cristo, mas eu preciso das provas, né? Eu preciso de Cristo, mas eu preciso do palpável. Eu preciso, sabe, de um documento de não sei quanto antes de Cristo dizendo isso, aquilo, outro. Então existe um cientificismo, né, envolvendo isso aí. E essas correntes cientificistas, eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ser ignorante ou que os serviços prestados pelos como é a profissão de Indiana Jones? Pelos arqueólogos bíblicos é inútil, ao contrário. Eu acho super importante, mas eu sei que a experimentação de Deus não é por aí, não funciona dessa forma. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito. Quer dizer, então a ciência, ela não vai conseguir, por mais que a gente vá querer se aproximar, eu sempre falo isso, que a gente crê no Jesus que veio a esse mundo em carne através de uma santa concepção, através de uma virgem que concebeu um filho. Então, se você quer explicar o Evangelho, começa daí. Aí você fala assim, por que Jesus vem e nasce de uma mulher virgem? Para que isso fosse quebrado a partir da sua encarnação. Ou seja, não dá para você explicar. Ou seja, a gente tem um limite na nossa condição humana de explicarmos isso, o que não nos limita a experimentarmos Deus, experimentarmos Jesus, experimentarmos o Espírito Santo. Amém? Entendeu? O que mais? Vamos lá. O que mais? De que forma as pessoas têm empacotado Jesus aí? Pensa aí numa pregação. Eu não tinha pensado, deixa eu explorar um pouquinho aqui a ideia de Júlio, eu não tinha pensado muito nesse lado, mas existe um terror realmente posto, onde esse terror, presta atenção, eu não estou dizendo que não existe um temor a Deus, né? Ou seja, um temor a Deus, aquele temor bíblico que diz que a gente não precisa temer o homem ou alguém que está aqui, porque o máximo que essa pessoa pode te fazer é matar você. Mas a gente precisa temer a Deus, que Deus pode pegar a nossa alma e descartar a nossa vida para a eternidade, né? Eu não estou dizendo que isso é não sei se é uma ilusão. Existe a figura desse nosso Deus terrível, ela é existente na Bíblia. No entanto, a gente vê a partir de Cristo, e por isso que a gente precisa, por isso que a gente está falando da suficiência de Cristo, a priori, né, em primeira mão, porque nós precisamos da pessoa de Jesus Cristo, e a gente vai chegar nisso aqui, para que a gente compreenda Deus. E a gente vê que Jesus não era intolerante. Então, se Jesus não era intolerante, e tudo que o filho fez foi por causa do pai, e tudo que o pai fez foi por causa do filho, que os dois estavam numa íntima comunhão ali, então nosso Deus também é tolerante. Se
se o nosso Jesus é gracioso, ou cheio de graça, ou ele oferece essa graça para as pessoas, então isso significa que nosso Deus, apesar de terrível, ou seja, de ser, né, Deus é terrível. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz isso. Deus é terrível. Não pense que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, porque todo mundo quer fazer isso. Você está entendendo o que eu quero dizer. Vai chegar um momento em que uma palavra de ordem vai ser dada e que todo joelho vai ter que se dobrar e todo mundo vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. No entanto, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, terrível, é também gracioso, oferece graça, nos dá, é longânimo, e ele é, sabe, compassivo, ele nos dá a oportunidade, é cheio de misericórdia. Por isso, irmãos, que a gente vai ler daqui a pouquinho isso, né? A gente vai ver que nele habita a plenitude da divindade. Então, se eu e você queremos entender Deus, eu não preciso de um livro ou de outro livro, né, vamos dizer assim, para me dar um curso acerca de quem é Deus. Eu preciso de duas coisas. Eu preciso da pessoa de Jesus Cristo, do seu registro, daquilo que está colocado nos evangelhos, e eu preciso do Espírito Santo. Cristo é suficiente. Mais alguma coisa vocês querem lembrar? Diga. Vamos lá, a ideia é que a gente. Cristo que não exige mudança, Cristo não transforma. Aquele Cristo transforma. Eu fazia isso no mundo, você pode estar aqui e não tem problema, pode continuar fazendo o que você fazia. Eu era cantor, música, vou dar um exemplo assim, estilo Xande da vida, e vou continuar cantando pagodão, Salvador Fé, pronto. O Jesus extremamente permissivo. Um Jesus extremamente permissivo. Uma toda semana, deu uma entrevista que ele é evangélico, trabalha na Vida do Brasil. Ele falou que não tem nenhum problema em ser evangélico e fazer uma cena de beijo na novela. Eu nunca deixaria de fazer meu papel artístico por causa da religião. Será que. Porque na realidade ele está muito mais ligado à sua arte do que ele. Ele é apresentado como evangélico, então ele está em alguma igreja que prega algum Jesus. Não, com certeza. É porque é um equilíbrio. Tem o Deus do terror e tem o Deus também que é de qualquer jeito, é de qualquer modo. Deus se aceita né? E aí continua. Quer dizer, não é apenas o venha como está, mas é também o permaneça como está. Ou seja, não há uma alteração, não há uma mudança de vida ali. Esse seria uma permissividade. Um Jesus permissivo. E esse Jesus é bom de pregar. Porque, irmãos? Você pode pensar exato. Mas existe também, eu ia falar agora, que é Jesus. Com certeza. Jesus e as filosofias. Não que o pessoal de Feira esteja assistindo isso, né? Não, eu entendo. Quer dizer que não é Jesus só. Eu preciso de Jesus, eu preciso da pessoa de Jesus para me salvar, mas eu preciso de uma filosofia budista, ou eu preciso de algo indiano, eu preciso, sabe, de uma teosofia para não parecer tolo, ficar mais, parecendo mais inteligente, mais filosófico, né? Então, Cristo não é suficiente. Então é Cristo mais esses adendos aí, né? E isso é complicado, complicadíssimo. Queria falar sobre uma última dica. A liberdade. Só que o que acontece? Você pode fazer tudo aquilo que você quiser. Só que também você vai. Tudo aquilo que você semear, você também vai colher. É simples. Onde o Espírito de Deus está, realmente há liberdade. Tanto é que a gente está
está citando aqui há 20 minutinhos uma série de situações que Jesus podia não permitir do alto do seu reinado isso aí. No dia que alguém passasse, a ideia fulminada, né? No dia que alguém queimava, né? Aí, mas onde o Espírito de Deus está é a liberdade. No entanto, a lei da semeadura é a mesma, faz parte da mesma Constituição que está a lei da liberdade. Nós somos livres. Você é livre, de repente está viajando numa ideia e tal, não sei o que lá. No entanto, aquilo que você plantar mediante isso aí, que estiver separado de Jesus, você vai colher também. Tem outra vertente que é Jesus mais uma alienação ao Jesus e a idolatria. Seja a idolatria qual for. Eu tive uma situação assim, minha avó, ela estava com câncer, ela tinha esperança que um dia tivesse uma cruzada tal, assim, na Bahia. Que esse tal tivesse, e ela pudesse tocar nele, ele ia ser curado. Em nenhum momento se falava em Jesus. Mas aquele cara do programa Isso, Jesus. Não é só isso, não. Tem Jesus e o bispo do programa, Jesus e o cantor X, Jesus e o pastor tal. e a frustração foi imensa e não consegui chegar perto do cara. Não sabendo que Cristo estava ali também, acessível a ela a todo momento. Né? Você não sabendo, não, talvez ela soubesse, mas todas as vezes que você suplanta Cristo, Cristo se afasta de vocês. Toda vez que você coloca uma barreira, né? Só para você entender que às vezes Deus brinca de esconder com a gente, para que a gente possa buscar Ele com mais integridade. Você me busca quando você me acha quando você me busca de todo o seu coração. Se eu pego e se eu inverto esse versículo, você vai ver que quando o coração não é todo, você também não acha. Entende a gravidade da coisa? Né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. No entanto, se a gente pega e inverte o processo, senão é Jesus mais o pastor William do Aprício, que é o servo ungido do Senhor, aleluia, glória a Deus. É aprendido. Não é Jesus, mas tem a profeta, a profetisa, irmã, não sei quemzinha, de não sei da onde. É Jesus e Santo Antônio. Jesus e Santo não sei quem. Jesus e Santo isso, Jesus e Santo aquilo. Jesus e a idolatria. Mais algum que vocês têm que colocar? Eu quero colocar outro, último, assim, só para a gente passar para um próximo passo, que é Jesus e a psicologia. Que é o Jesus. Estou sempre emocionado aqui, né? E aí eu quero colocar a psicologia como se Jesus fosse aquele cara que tratasse das coisas da nossa alma, sabe? Que fosse aquela pessoa que fosse nos fazer compreender as nossas dificuldades e levar a gente a gerar um autoconhecimento e nos... Irmão, Jesus não é isso aí. Tem até um livro que eu nunca li não, um livro, viu? A não ser que eu estou fazendo propaganda. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Isso que o livro é muito bom. Você já leu, Júlio? É bom? Pois é, ele fala sobre isso. Eu acho que fala sobre Jesus e algumas correntes, né? Da psicologia e tal. Nunca li não. Eu sei o seguinte, irmãos. Que Deus é Espírito. Que a gente precisa buscar Ele em Espírito. E eu sei que no reino de Deus, como é um reino, presta atenção, a diferença de um reino para uma democracia é enorme. Uma democracia, irmãos, a gente crê, né, que existe, que o poder está na mão do povo, a gente acredita nisso, né? Que o poder está na mão do povo e o povo elege pessoas e colocam ela e as pessoas vão inferir ou interferir ou governar sobre a vida desse povo. É uma metodologia que foi feita, elaborada pelo homem. Mas
No reino não é dessa forma. É por isso que não é uma democracia de Deus. É o reino de Deus. Né? Ou seja, no reino, as coisas sempre são colocadas de uma forma vertical. É de cima para baixo. Por isso que Deus fala assim, olha, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Não foi vocês que me amaram primeiro, mas antes eu amei vocês. Sempre é a funcionalidade é de cima para baixo. Então, não pensa em um Jesus, quando Jesus se faz em carne e vem estar aqui conosco, é lógico que a gente examina na humanidade de Jesus, no seu caráter, naquilo que ele é, a sua própria psicologia, as suas palavras e tal, massa. No entanto, a gente precisa entender que ele é Deus. Rei. Porque para Jesus ser suficiente na minha vida, ele precisa ser Deus. Porque a gente às vezes acredita em Deus, acredita no Espírito Santo e em Jesus. Está entendendo a dinâmica da voz? Mais ou menos assim. Deus é um Deus, o Espírito Santo, aleluia. Mas quando chega em Jesus, não é Jesus. Jesus é pequeno, irmãos. Não é assim não. Olha a visão de Deus. Eu escolhi uma pedra de muito valor, versículo 6, que está dizendo. Que agora eu ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nele não ficará desiludido. Aí a gente vai ver quem é Jesus, irmãos. Abre aí, por favor, em João, no capítulo 1. Que eu acho que é o texto mais bonito acerca de Jesus Cristo. Para a gente entender, para que Cristo seja suficiente para mim e para você. Pode começar a ler o primeiro versículo. João, capítulo 1, versículo 1. Ponto. Calma, vamos devagar, porque é muito poder. Né? É muito poder. Olha como é que começa a Bíblia. Como é que começa o Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João começa seu evangelho dizendo: no princípio, aquele que era o verbo estava com Deus. Ele já existia. E ele é Deus. Ou seja, Cristo não é apenas Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus Cristo de Nazaré é aquele que se fez carne e veio habitar entre nós. Cristo já está com o Pai, já está na eternidade, funcionando, a Trindade já está funcionando no seu processo criativo da terra desde o princípio. Versículo 2. Me dá outra tradução aí, Céu. Ele estava no princípio com Deus. Vamos ter versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ponto. Jesus é criador. Presta atenção. Jesus não é apenas Jesus Cristo de Nazaré, mas ele também é o Criador dos céus e da terra. É por isso que ele é chamado o autor da vida. Ele não é o autor da vida porque ele viveu em carne. Ele é o autor da vida porque ele escreveu a vida. Vamos adiante. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele, moderno demais. Ou seja, existe uma essência de Cristo presente na humanidade. Mas aí começa aí, vamos lá. Versículo 5. Versículo 4. 5. 5. Desculpa. E a luz resplandeceu
resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Não conseguiu apagar ela. Presta atenção. Ou seja, olha o que está falando, gente. Está falando da criação, certo? Ele está falando, não, antes da criação. Ele está falando da figura da Trindade, depois ele está falando da criação, depois ele está falando da humanidade, depois ele está falando das trevas. Que as trevas não puderam combater contra a luz. Porque Jesus é a luz, Jesus é a vida. Presta atenção quem é Jesus, para você entender a suficiência de Cristo. Né? Vamos lá para frente. Vamos lá, João. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem em eterno. Versículo 8, outra pessoa. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. 9. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Vamos adiante. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso, a palavra, o verbo, né? Alguma outra tradução diz isso aí? Não. Isso. Presta atenção. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu ele. Vamos adiante. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ponto. Olha o que a gente está falando. Vamos lá. Está falando da Trindade, está falando da atitude da criação, depois fala da humanidade, depois fala do pecado. O pecado não pôde conter a luz dos homens, porque Cristo está na humanidade desde sempre. Aí você vem aí e fala sobre os judeus. Veio para aqueles que eram seus, o povo comprado, adquirido. Depois a gente vai voltar para lá para entender essa questão. Mas os seus não o receberam. Vamos para frente. Mas a todos que receberam, os que creram nele, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Fala um aleluia aí. Aleluia. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza que ele recebeu como filho do E das traduções aí, meu. Aquele que é a palavra de Deus, Não, Daniel lá atrás. e o verbo se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e a sua glória, glória ao Deus do Pai. Irmãos, presta atenção, a gente tem que parar nesse perspectiva. Está vendo aí? Jesus em carne. Quando ele fala assim, o mundo não conheceu, só que João viu. A gente viu a natureza divina. Nós vimos Jesus Cristo, Deus, a natureza divina expressa completamente na figura humana de alguém. A revelação total de Deus. Você quer entender Deus, irmão? Tem Jesus. Não precisa você ficar viajando em várias viagens, né? Para não falar outra coisa. Não precisa você ficar, não sei o que lá, filosofando. Você quer entender Deus? Entenda Jesus. Porque Ele é a revelação total de Deus. É por isso, irmãos, que as pessoas muitas vezes tropeçam em Jesus. Porque querem colocar Jesus em outra coisa. Querem colocar Jesus. Jesus não aceita isso. Querem usar a Bíblia sem Jesus. Se você tirar Jesus, irmão, da leitura bíblica, é um livro completamente cruel, bizarro, difícil, complicado. No entanto, se você vê que desde o princípio Deus vem sinalizando Jesus, Deus vem sinalizando Jesus na história, todo momento, Jesus. Dois irmãos lá, os dois irmãos do primeiro casal da terra. Um faz uma oferta
faz outra. Um faz uma oferta de cereais, outro pega um cordeiro, mata ele e coloca em cima da pedra para Deus. E Deus se agrada daquela oferta. Por quê? Porque sinaliza Jesus. Precisa entender isso. Deus vem sinalizando, o povo está cativo no Egito. Aí Deus levanta um cara chamado Moisés, para libertar esse povo de lá, para levar para uma terra prometida. Só que ele chega na terra prometida, a terra prometida não está vaga, uma luzinha. Com pessoas cantando, cheguem judeus, ocupem o lugar, que não tem isso. Tem uma série de gigantes e coisas, problemas e coisas difíceis, porque isso é uma situação que sinaliza a nossa saída do cativeiro do pecado, para a gente ir ocupar um lugar ao lado de Deus, nessa terra que manda leite e mel. No entanto, a conquista disso aí não é algo simples, é algo complicado. Mas sabe por quê? Porque sinaliza Jesus. A Bíblia toda sinaliza Jesus. Não dá para. Nós somos cristãos. Então, Cristo tem que ser suficiente. A sua graça tem que ser suficiente. O seu amor, a sua pessoa tem que ser suficiente. Você quer se relacionar com alguém? Se relacione com Jesus. Ah, mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o mesmo Espírito que estava sobre ele. Vamos adiante. Estávamos no versículo 14. 15 agora. João testificou dele, clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, porque vem após mim, é antes de mim, porque sou primeiro do que eu. Irmãos, há muita filosofia aí nesse versículo. Olha o que João está dizendo. Este é aquele que eu dizia que vem depois de mim, mas que é antes de mim. Ou seja, João não. Dá uma olhada em a definição do 8:58. João 8:58. Lê aí. Se não me engano, os fariseus estão questionando Jesus. Aí ele está seguindo maior que Abraão. Aí ele responde algumas coisas que tem assim. Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, Exato, eu sou. Pronto. Ou seja, Abraão. Quem é Abraão? Ele está falando de Jesus Cristo. Né? Então, eu vou dar uma orientação, né? Uma orientação. fala que Abraão. Até porque a galera do reggae está aqui, né? Então, quando orava, fala assim: Deus de Abraão, de Isaac. Não é Deus de Jesus. Jesus, presta atenção. Eu falei que quando a gente está falando acerca de reino, a gente está falando de cima para baixo. É uma resolução real, é um carimbo, é um selo. Então, se você fala de Abraão, você está falando aqui. Irmão. Se você fala de Jesus, você está falando aqui. Ó. Por isso você ora em nome de Jesus, você não ora em nome de Abraão, de Isaac, de Jacó. A galera do reggae gosta disso, né? Jesus, irmão. Jesus é suficiente. É Jesus. Se a gente como igreja não se liga nisso, irmãos, é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é a pessoa de Jesus, é o caráter de Cristo. É essa pessoa. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Só que às vezes a gente fica querendo se relacionar com todas essas coisas, essas embalagens bonitinhas, menos com Jesus. Vamos adiante. Vamos aonde? Me empolguei. Desculpa. 16 agora. Todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. 17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus. Moisés. Moisés criou a lei caducou. Morreu. O homem não conseguiu alcançar a sua justificação pela lei. O homem não conseguiu fazer tudo certinho. É isso que é conseguir a sua justificação pela lei. O homem não conseguiu. A lei veio, a mulher falou: faça desse jeito. Então, mas
fazer isso? Ninguém. A lei veio por Moisés, mas o amor, a verdade, a graça veio por meio de Jesus Cristo. Estamos falando do rei. O rei. Estamos falando do rei. Vamos para adiante. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse fez conhecer. Tem uma tradução que é melhor do que essa. Que é a tradução que eu estou aqui na minha mão. Alguém está com a. Essa aí, Tiago. Lê aí. É a mesma? Deus nunca foi visto por alguém. Ninguém nunca viu Deus. Alguém tem essa tradução aí? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito está no seio do Pai. O Deus unigênito está no seio do Pai e quem revelou. O Deus unigênito, ou seja, o Deus, aquele que se originou de Deus, é quem mostrou o Pai. Você quer ver Deus? Veja Jesus. Jesus é suficiente. É isso que eu quero falar aqui nessa noite. A gente vai sair daqui agora e vamos para a gente não ficar aqui sem o não, vamos parar por aí, vamos voltar lá para o Diga. Sobre as embalagens, Sim. eu não consigo ver uma dessas embalagens levando uma pessoa que está buscando, com mais sinceridade que tinha nessa música, a uma conduta de santidade santa, no sentido de como Jesus era santo. A gente pode passar um tempão aqui, viu? Diga, complete. É que fala que o fardo então, mas a gente sabe que tem a questão da renúncia, do sacrifício. Só que você pode trocar tudo isso pela mentira dessa doutrina, qualquer uma dessas, e fugir do principal, que é a caminhada com esse Cristo. Simples e objetivo. Daí tantas coisas que tem feito, entre aspas, sucesso, e se fugir tanto, o evangelho ia ser pegado. Só que a gente tem um passo agora como cristãos dessa geração, né? Você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. A gente pode criticar um bocado o status quo do cristianismo, né? Que é aquilo que está operando, né? Moderno, daquilo que está acontecendo no Brasil, por exemplo. A gente pode fazer isso e ficar um tempo fazendo isso aqui. Ou a gente pode fazer uma crítica a isso e fazer uma volta, ou seja, um retorno àquilo que é essencial, a carregar a nossa cruz e sofrermos o nosso cristianismo hoje. Porque o que acontece? Eu estava comentando hoje à tarde, conversando com o Júnior lá. A cruz de uma geração é a ponte para a próxima geração. Se alguém não carrega, qual é o plano do adversário, para você entender, né? Para a gente entender o master plan do capeta, né? O plano do adversário geral é desconfigurar a pessoa de Cristo de tal forma que ele perca completamente a sua significância, a ponto das pessoas crerem em algo que não vai salvar elas. Quer ver a prova? Quando estamos lá vendo aquela figura das pessoas que falaram: olha, Jesus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus fala assim: olha, eu não conheço vocês, apartem-se de mim, porque vocês são malditos. Aquelas pessoas, presta atenção, a figura é muito simples. Aquelas pessoas têm total, vamos dizer assim, certeza, convicção de que estão fazendo a coisa certa. Inclusive, eles estão chegando no santo tribunal, a figura é essa colocada lá na narrativa, a figura é essa, estão chegando no santo tribunal e falando: olha, Jesus, a gente fez isso, fez aquilo outro e deu nome. E Jesus fala assim: olha, eu não conheço vocês. Isso é muito grave, irmãos. Porque essas
pessoas estavam servindo a algo que não gerou redenção. Que é a principal coisa. Sim ou não, pessoal? É a principal coisa. Porque se isso aí não existe, vocês combinaram para trocar a comunhão, né? Foi um bonitinho, porque eu faço uma coreografia. Né? Então fica uma coisa tão muito louca isso. E as pessoas vão chegar e vão falar, não, mas a gente tem direito aqui o meu convite, ó. Aí Jesus vai chegar lá e vai ter aquele leão de chácara espiritual, anjo, presbítero e tal. Vai passar. Tem o sangue de Jesus aqui. Não tem a pessoa de Cristo aqui. Cristo não conhece vocês. Não deu para reconhecer. Isso é muito sério. Porque eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso me preocupar todos os dias se eu estou servindo a Jesus com integridade. Porque disso depende da minha salvação. E outra, muita gente, deixa eu passar logo essa aí, muita gente se esconde atrás da liderança. Né? Não, eu sirvo a Deus porque eu estava servindo ao Deus que o pastor estava pregando. Irmãos, presta atenção, o Espírito já foi dispensado sobre nós. Não pense que alguém que vai estar servindo a essas embalagens está fazendo isso, como é que eu posso dizer, deliberadamente. Está fazendo isso sem compreender. No fundo, há uma compreensão ali, inclusive no Espírito clamando para se juntar com Deus novamente, para que essa pessoa entregue a sua vida realmente a Deus. Você consegue compreender isso? Mas vamos voltar lá para 1 Pedro, só para a gente pegar o versículo 9 e o versículo 10. Vamos lá, versículo 9 diz assim: mas vocês são. Eu não gosto dessa minha tradução aqui. Leia ainda da sua tradução. Ou abre, como faz. Leia o 10 também, por favor. Vendo aí onde é que Jesus age no processo? Jesus fala assim, olha, a partir de mim, a partir da suficiência de Cristo, a partir de Cristo tomar um lugar principal na sua vida, na sua mente, no seu pensamento, na sua teologia, né? Ou seja, no seu entendimento acerca das coisas de Deus. Tudo que a gente fala, irmãos, tudo que a gente faz tem que resultar em Jesus. Todas as nossas ações não tem que ser baseada no governo desse mundo, tem que ser baseada no governo de Jesus, no reino de Cristo. E ele fala, a partir disso, né, a partir da soberania de Cristo, da supremacia de Cristo, a partir da suficiência do Senhor Jesus na nossa vida, as nossas ações vão ser funcionais. Primeiro que nós somos eleitos, é diferente. Não somos nós que elegemos Deus. É Deus. Está vendo a diferença? Está vendo aí? O negócio de Deus de Abraão, irmão. Glória a Deus por Abraão, pai da fé. Mas eu sirvo Deus de Jesus Cristo. Ele que me elegeu. Foi Jesus, não foi Abraão que me elegeu. Abraão elegeu Isaac, elegeu Jacó, elegeu a galera, os judeus lá. Glória a Deus por eles. Mas porque eles endureceram o coração, a graça veio para cá. E hoje eu não posso olhar para trás e ele ser o meu referencial. Nem Moisés, porque eu sou de uma cultura legalista e tal. Ou nem qualquer filosofia. Eu sirvo a Deus que enviou Jesus Cristo a esse mundo em carne para morrer na cruz por mim e ressuscitou ele no terceiro dia. Jesus é suficiente, irmão.
Não precisa de adendo, não precisa de penduricalhos, não precisa de embalagem. Jesus é suficiente. Ele que nos elegeu, Ele nos tirou das trevas para a luz com uma funcionalidade. Preste atenção, a santidade, essa ação, se você fosse traduzir a palavra santidade, é como se fosse uma faca. Imagina um pedaço de carne e você pega uma faca bem afiada e corta ela e separa. É exatamente isso. Só que não é santidade é santidade para. Para quê? Para que você anuncie as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vê que a fraqueza da pregação do Evangelho de hoje, a fraqueza, a ineficácia da pregação do Evangelho de hoje, não está única e exclusivamente na metodologia da igreja, na forma que é, mas é porque Cristo não é suficiente. No momento em que Cristo for suficiente, meu irmão, pronto, a pregação do Evangelho vai se tornar eficiente. Bota lá no seu Facebook. E rima. Quando Cristo for suficiente, a pregação do Evangelho vai ser eficiente. Está entendendo? Então é isso aí. Mas não. Nos chamou das trevas para anunciar as virtudes. As virtudes de quem? De Jesus. É para anunciar as virtudes de Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, é Jesus. Jesus, não é ninguém mais não, é Jesus. É porque às vezes, porque a gente fala Jesus demais, a gente vê o adesivo com o nome de Jesus, a gente vê Jesus, a gente pensa que Jesus perdeu a importância. Ele é suficiente. Paulo estava numa piração, querendo santidade, não sei o que e tal. Massa. Só que toda vez ele caía e pecava. Até que em um momento Jesus chega para ele e fala assim, olha eu, minha graça, tá? Sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus. Sabe o que é o amor de Deus? Jesus. Tudo de Deus é Jesus. É simples. É simples. Quando Paulo acorda, Jesus basta, a graça basta. A instituição de Cristo como Redentor, Salvador, como aquele que paga o preço, é suficiente. Jesus. Fala para a Leise aí. Jesus. É Jesus. Entendeu? Jesus é suficiente. Amém? Não, é uma questão de Filipe chegou com Jesus e gostando do Pai. Filipe, Jesus. Exato. Engraçado falar dessa coisa de a gente querer fazer o Jesus bonitinho, porque foi exatamente assim que começou a divisão da Igreja de Cristo. Porque, principalmente a partir do momento que Roma assumiu o cristianismo como a sua religião, eles, tá bom, eu aceito, mas meu Jesus vai ser Desse jeito. Então, as divisões começaram, né? As doutrinas começaram. Mas isso precede. Isso precede. Se você olhar as cartas de Paulo, você já está colocado lá Jesus e o judaísmo. Paulo tem força, né? Quer dizer, todo mundo queria acrescentar a doutrina de Cristo. Presta atenção, não existe doutrina de Cristo, não, viu? Existe Cristo e os seus ensinamentos. A gente que, vamos dizer, se transformou em algo pedagógico. Não é institucionalizou no sentido ruim da coisa, não. Mas positivo disso. Pedagógico, da gente entender os passos e escrever sobre isso, nos comunicar sobre isso. Paulo fez isso no
primeiro cara que fez isso. Né? Então isso é importante, a igreja fazer isso é importante. Não é ruim não. Ruim é que Cristo não seja suficiente. E aí outras coisas sejam colocadas a mais aí no processo. Amém? O questionamento para a gente levar para casa como incômodo é: será que Cristo tem sido suficiente para mim? Porque é muito massa a gente fazer uma análise de fora, né? Falar, não, mas igreja tal, tem idolatria, igreja isso, tem aquilo, fulano de tal age dessa forma, minha avó, não sei o que, e ele. Será que Cristo tem sido suficiente para mim? Será que eu tenho desenhado Cristo de alguma forma mais confortável para mim? Será que eu tenho aceitado um Cristo que é colocado para mim de fora para dentro, onde eu não faço isso de um exercício de dentro para fora? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite aqui, Deus. Quero te agradecer por a gente estar reunido aqui. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus. Muito obrigado por Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque Ele é suficiente para nós. Nós somos uma igreja que queremos ser fundamentados sobre Cristo. Jesus Cristo, aquele que é único, aquele que é todo-poderoso, aquele que é e que há de vir. Então, nessa noite aqui, Senhor, eu quero colocar, Pai, ou recolocar Cristo no seu lugar de honra, no seu lugar de destaque. Talvez eu peguei Cristo e somei a outras coisinhas mais. E talvez essas coisinhas tomam primazia ao invés do teu Filho Jesus. Mas que isso não aconteça, Pai. Que o teu Espírito leve cada um aqui, Pai, a um incômodo acerca de buscar essencialmente Jesus nas suas vidas. Conhecer mais de Cristo. Conhecer mais a pessoa de Cristo. Quem é Ele? O que Ele quer? O seu propósito global, o seu propósito individual, o seu propósito para a igreja, o seu propósito para a sua vida, sua missão individual, através de Cristo, um relacionamento puro e íntimo com Ele. Então, essa canção que a gente cantou aqui antes, Pai, Cristo está aqui, aquele que é o Filho de Davi, né? Que Ele esteja constantemente nas nossas vidas, que a gente possa senti-lo, Pai, como a gente sente o calor, como a gente sente o vento batendo no nosso corpo, como a gente sente, Pai, as coisas acontecendo, que Cristo seja sensível nas nossas vidas a todo tempo. E que a gente se entregue a Ele completamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, alguém trouxe dízimos e ofertas? A gente não precisa, não trouxe? Então, vamos cantar mais uma canção. E a gente encerra. Faz esse momento aqui. Lá maior, amiga. Maestro. Vamos ver se
Aleluia. Respeite, viu? Aleluia. Deus, quero te dar graças, Pai, por esse momento aqui. Te dar graças pela oferta feita aí nesta noite. Leva-nos em paz e que Cristo seja suficiente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.